2 dessa sexta-feira, aí, dia 22 de maio. Obrigado pela presença de quem já está aqui com a gente, né? Aqui temos aqui atualmente 45 pessoas. A gente sabe que vai ter as variações aí, mas vamos hoje trocar uma ideia, como a gente está já fazendo aí ser uma certa rotina nesse período de home office, né? Vamos trocar uma ideia hoje, mais um webinar, né? A gente aprendeu também ou estamos aprendendo ainda, né, a fazer esse tipo de evento. Acho que cada vez mais a gente acaba trazendo aí um aprendizado para cada um de nós e para todos, né? Hoje, a ideia é a gente falar um pouquinho, como a gente já tinha lá colocado, né, nos nossos convites, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a questão organizacional, a questão das empresas, a questão de comunicação interna, diálogo nas organizações, a questão do medo, né? Às vezes essa palavra pode ser um pouco espantosa, sei lá, um pouco, né, às avessas aí para algumas pessoas, mas acho que a gente tem que colocar isso também, que isso tende a gente a conhecer mais e, enfim, a tentar entender um pouco mais esses termos e esses sentimentos, né? Então, quero agradecer inicialmente a todos que já estão na sala, não vou citar nomes aqui no momento, né? Tomara que a gente faça uma boa conversa, um bom bate-papo. A ideia é a gente fazer das 2 às 3h30 no máximo, se antecipar, se terminar antes, sem nenhum problema. A gente está com, basicamente, o nosso grupo de colaboradores da SC Gás. A gente está trazendo aqui uma pessoa que a gente conheceu aí de forma virtual. Hoje em dia a gente conhece muita gente assim, né? Esse tempo aí maluco que a gente está vivendo, né? Então, essa foi mais uma das pessoas que a gente conseguiu aí nos nossos meios de contato e assistindo uma série também de vídeos, de webinários e outras coisas. A gente acabou conhecendo, que é a Cíntia Provedel. A Cíntia é uma colega nossa lá de São Paulo, né? Ela é uma pessoa que atua há muito tempo na área de comunicação. Ela fez mestrado em comunicação pela Faculdade Casper Libero, especialista em gestão de comunicação organizacional, relações públicas, lá em São Paulo, né? Lá em São Paulo, capital. É graduada na área de comunicação social. Tem um tema bem interessante, que é o que a gente vai trazer para cá hoje, né, para debater, que é o medo organizacional, os impactos, né, desse tema, né? Ela atua como professora de comunicação interna no MBA da ABERJ, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, da qual nós, da SC Gás, né, a SC Gás em si, é associada da ABERJ desde o ano passado. Ela também é instrutora do curso anual de planejamento da comunicação interna. Tem vários artigos publicados, já atuou em mais quase 20 anos de experiência aí em empresas como Duratex, Sanofi, Novartis, Ericsson, Grupo Ultra, Pão de Açúcar, enfim, uma série de organizações, de órgãos, de empresas, né? Participou já do prêmio ABERJ, né, na categoria de relacionamento com o público interno, que é bem um foco nosso, né, de empresa, e foi lá vencedora na época, em 2018, 2 anos, e a gente definiu por trazer ela para bater um papo com a gente sobre o estudo que ela fez lá, né? Basicamente, ela fez uma análise sobre o medo organizacional e seus efeitos nas organizações privadas de grande e médio porte. A SC Gás não é uma empresa privada, mas ela tem um comportamento muito próximo de uma empresa privada, e não tenho dúvida nenhuma que a gente acaba tendo muito que aprender e muito que também ouvi-la nesse sentido, né? Então, vale a pena, sim, esse debate com a gente, né? Dentre os efeitos mais relevantes, o estudo se dedicou à compreensão da expressão dos medos por meio de boatos e entender como eles nos impulsionam, né? Então, esse é um tema bem interessante, talvez polêmico, tomara que não, mas, enfim, a gente acha que vale a pena a gente ouvi-la
e depois da explanação dela, a gente vai fazer aí uma roda aí de bate-papo, né, abrir para perguntas, enfim. Temos aqui também a participação nossa aqui, né, da área de comunicação, o Leonardo já vai falar em seguida. Eu estou aqui procurando facilitar aqui a nossa conversa e interagir junto com a Cíntia. E temos a Isabela e o Sandro, nossos velhos conhecidos do RH, que gostam do tema, estudam o tema e vão também interagir com a gente. Para a Cíntia só ter uma noção, eu acho que ela deve estar acompanhando aí também, claro. Nós estamos com 61 pessoas aí na sala, acho que é um número bem bacana, e tomara que a gente faça um bate-papo bom e sigamos em frente. Vou passar para o Léo fazer uma abordagem inicial, depois o Léo já passa para a Cíntia vai fazendo as abordagens dela. De vez em quando eu vou te interromper, Cíntia, você tomar um fôlego, tomar um copo d'água e eu faço uma quebrada ali para a gente não ficar você falando direto, não ficar, né, enfim, você ficar com a condução direta e sem ter uma interrupção. Legal? Ótimo, combinado. Léo, agora contigo. Tá sem som. Deu. Testando, ok, Chico? Ok, beleza. Pessoal, primeiro agradecer o William, né, que tem incentivado a promoção quase que semanal desses encontros dos empregados da SHs nesse período de distanciamento que a gente vive. O William tem sido um incentivador e em alguns momentos também cobrando bastante para que a comunicação mantenha ativa esse relacionamento interno da companhia. Então, presidente William, muito obrigado por permitir que a gente tenha esses espaços de diálogo. Agradecer a Delcy, a Marli e toda a equipe do RH que confiou, né, na possibilidade da gente gerar esse diálogo hoje, né, e contribuindo com a presença aí da Isabela, do Sandro, que estão se desenvolvendo aí muito próximo dessa área que a Cíntia vai debater com a gente hoje. E agradecer a Cíntia, né, que aceitou o nosso convite em primeira mão, mesmo tendo uma série de atividades aí dentro das responsabilidades que ela tem no meio acadêmico e também nas atividades privadas como gestora da área de comunicação de uma grande empresa. Ela está aqui hoje com a gente como mestre em comunicação corporativa, como acadêmica, como pensadora e como comunicadora, né? É dessa forma que ela vem dialogar e se relacionar com a gente hoje. A gente agradece a presença dela e já vou passar a bola para ela, mas assim só colocar um contexto e fazer um resgate. Assim, a ECGAS há algum tempo já vem debatendo esses processos de mudança que a gente vem vivenciando no mundo corporativo, no nosso contexto de mundo, no nosso mercado. E o setor de gás natural vive isso muito fortemente hoje, né? A gente tem um novo mercado de gás em estruturação no país. A SGás passa, e não sei se passará, creio que passará também por novos ciclos de reestruturação, adequação dos seus processos, das suas áreas, dos seus gestores, né? A gente também tem aí a possibilidade de mudança da composição acionária da empresa. Então, assim, a mudança ela está muito presente no nosso contexto de mercado, no nosso contexto de mundo e na realidade interna da nossa companhia, né? E associado a todos esses processos de mudanças que sempre vêm acompanhados de várias interrogações, né? A gente sempre gera várias interrogações a respeito desses processos de mudança. Eu acho que aparece um pouco desse componente do medo, né? Da dúvida, da ansiedade, eventualmente de não entender o que realmente pode estar acontecendo dentro desse contexto todo de mundo. Então, com base nisso, a gente provoca agora esse diálogo com a Cíntia, ela vai se apresentar, falar um pouco da tese de mestrado dela, que é muito especial. Eu, o Francisco, a Isabela e o Sandro, a gente teve a oportunidade de ler a tese de mestrado dela, e é muito rica o que ela vai trazer aqui hoje. Então, eu acho que eu e o Chico já falamos demais, Cíntia, e fica à vontade para introduzir aí os assuntos, como é que o medo está presente nas organizações e como é que a gente pode lidar com isso da melhor forma do ponto de vista individual e coletivo. Tá bom? Obrigado, bem-vinda. Obrigada, pessoal, por todas as introduções. Obrigada pelo convite mais uma vez. Acho que não tem como
iniciar a minha fala sem fazer um destaque importante a essa iniciativa de trazer de uma forma tão transparente, tão abrangente, tão coletiva, tão colaborativa a discussão desse tema, né? Então, acho que antes de começar a minha fala, é muito importante para mim reforçar e destacar essa iniciativa e essa coragem de vocês de emergir com esse tema de uma forma com tanta naturalidade, com tanto espaço para diálogo, com tanta coparticipação e de uma forma tão multidisciplinar, né? Quer dizer, trazendo para a mesa de discussão as lideranças, a área de comunicação, a área de RH e os próprios colaboradores, né? Acho que quando a gente. Eu estou um pouco avessa assim, a esse tema do novo normal, né? Que as pessoas têm adotado muito essa terminologia. Eu tenho aí algumas ressalvas em relação a essa terminologia, mas de toda forma, quando a gente olha para o futuro, né? Quando a gente pensa nos desafios futuros, em tudo que está por vir, o quanto que essa abordagem colaborativa e de co-construção ela vai ter um lugar e um espaço especial nesse futuro que vai se delineando e que vai se desenhando, né, pós-pandemia. Então, acho que queria destacar essa iniciativa de vocês, essa coragem de vocês de trazer esse tema à tona de uma forma tão abrangente mesmo, e trazendo tantos interlocutores importantes e tendo o colaborador aí como protagonista nesse processo, né, podendo ouvir, dialogar, trazer perguntas. Acho que é um ato de muita coragem, de muita verdade, de muita legitimidade, né, em relação a esse compromisso que a gente tem de transparência na comunicação dentro das organizações. E acho que não só é um ato de coragem, como é um ato de visão antecipada em relação a esse futuro que se desenha, né? Porque cada vez mais as organizações vão ter que dialogar sob essa perspectiva, né? Dialógica, colaborativa, porque acho que nasce cada vez mais, né? Nesse momento em que a gente está, um sentimento, acho que já existia, né? Quanto mais o colaborador ele se sente engajado, ele sente que ele tem voz e ele sente que ele tem espaço para a sua expressão, né? Maior é o nível de envolvimento, maior é o sentimento de pertencimento. E acho que isso ganha força nesse novo cenário, né? Onde todo mundo quer co-construir esse futuro, né? E fazer parte desse futuro e desenhar esse futuro em conjunto. Então, não tenho como não parabenizar vocês pela coragem, né? Pela abertura de ter essa discussão e principalmente por já estarem antevendo os alicerces dialógicos que estão despontando aí como tendência para a comunicação com o colaborador nesse futuro que é agora, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês. E o segundo, assim, agradeço o convite, mas também coloco numa. A gente fala muito, né, que para um diálogo ele ser compreensivo, para um diálogo para ele ser verdadeiro, o quanto que a gente tem que se colocar numa posição de vulnerabilização, né? De assumir as nossas próprias fragilidades, as nossas próprias vulnerabilidades, porque é isso que conecta com o outro, né? Quando você reconhece no teu interlocutor que ele também é capaz de assumir as suas próprias dificuldades, a empatia acontece, a conexão acontece e as pessoas de fato conseguem se vincular em relação a quem está falando, a quem está tomando a decisão. Então, tendo isso como base, eu trago, né, que é um convite incrível, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade enorme falar sobre medo nesse contexto, né? Porque embora a gente saiba, né, que o medo ele tem características e contornos, né, tão específicos, né, tão singulares, tão individuais, com gatilhos tão específicos mesmo. Nesse momento é uma temática que ela é coletiva, né? A gente a gente a gente tem um mesmo gatilho, né? Nesse momento, a maneira como a gente reage ao medo é diferente, né? Mas a gente vive dentro das organizações. Óbvio que a gente tem razões por trás do medo organizacional, né, que vem muito antes desse cenário de pandemia. Então, o medo organizacional ele sempre existiu e acho que é importante que isso seja dito
para não ficar parecendo que ele só emerge a partir de um cenário de pandemia, porque não, né? Mas num cenário de pandemia, ele de fato se manifesta com outros contornos e sobre outras perspectivas, né? E o medo, ele tem uma característica, né, por se tratar de uma emoção e por se tratar de algo humano e tão atávico, né, que vem de uma forma tão primitiva acompanhando o ser humano, ele tem um contorno, né? A gente não coloca o medo e coloca numa caixinha e fala, vou controlar, né? Ele é fenomenológico, né? Então, o medo agora, nesse contexto de pandemia dentro das organizações, é algo que a gente está observando para ver como que esse desdobramento acontece, né? E a percepção é que se a gente de fato não tiver uma comunicação muito transparente, com linhas muito claras, muito assertiva do ponto de vista de informação concreta, orientação exata, num tempo regular, com frequência, mas mais do que tudo isso, né? Isso tudo tem a ver com assertividade, mas que também seja uma comunicação empática, num cenário onde o medo se manifesta, né? O rumor de fato, se a comunicação não tiver esses contornos, não tiver essas características, o medo de fato pode impulsionar uma série de boatos, uma série de preocupações, uma série de inseguranças, né? Então, daí a importância de fato, a gente falar sobre esse tema, porque é, de, traz consequências, né? A gente não cuidar desse medo e dessa comunicação informal, né? Porque o boato ele é um componente da comunicação interna informal que se manifesta quando a gente tem circunstâncias aí onde as linhas de comunicação não são tão exatas, né? Mas de fato o medo ele ganha, né, novos contornos e novas características nesse cenário de pandemia, né? E o meu lugar de fala, né, acho que é importante dizer que é muito a partir da perspectiva organizacional, né, da perspectiva humana, porque no final das contas, né, como vocês comentaram, na dissertação do mestrado, quando você tem um objeto como o medo, que é tão humano e que tem em si uma complexidade inerente a ele, não dá para analisar o medo apenas a partir da perspectiva da comunicação, né? Eu acabei estudando medo sobre diversas óticas, diversas perspectivas, para de fato tentar capturar todos esses aspectos e a partir desse entendimento, né, a partir de diferentes saberes, conseguir compreender melhor o medo organizacional. E aí acho que é importante dizer, né, que o medo, quando a gente traz esse diálogo, né, é, num primeiro momento ele gera, né, um impacto, como vocês colocaram, né, principalmente quando ele é associado com a questão dos ruídos organizacionais, com os boatos, traz toda uma polêmica, mas ao mesmo tempo é uma temática na qual as pessoas se reconhecem, né? E por isso que eu parabenizei vocês no começo, porque falar de medo dentro das organizações é algo ainda muito raro, é algo ainda muito pouco frequente, né? Porque, de novo, falar sobre os nossos próprios medos, sobre as nossas e as angústias que esses medos geram, fazem emergir, né, as nossas próprias vulnerabilidades e as nossas próprias fragilidades, né? Então, por isso que as pessoas, no final das contas, se interessam tanto e esse tema acaba sendo tão aderente, né? Porque é uma oportunidade de tirar esse diálogo a respeito do medo de um lugar é, de, de uma certa. De um lugar um pouco sombrio, né? De um lugar onde a gente ainda tem muitas preocupações a respeito do diálogo a respeito desse tema, né? Então, acho que é por isso que no final das contas, né, vira um lugar de respiro, né? Vira um lugar de alívio. Puxa, eu vou poder falar sobre os medos e seus impactos e, a partir da reflexão, pensar a respeito dos meus próprios medos enquanto ser humano, né? E o que eu estou fazendo com eles no dia a dia, dentro e fora das organizações. E uma coisa que eu tenho dito muito, né, nesse cenário pandêmico, se a gente pensar, né, pessoal, do ponto de vista evolutivo, que bom que o medo está aí, né? O medo salvou a gente em toda a nossa jornada enquanto ser humano, né? Porque
ajudou a gente a ter um instinto de fuga, a ter um instinto de proteção. O medo é o que está fazendo as pessoas provavelmente ficarem nas suas casas, né? Quer dizer, o medo de contagiar o outro, o medo de contribuir aí para uma curva, né, de aceleração, né, da pandemia. Então, o medo, ele acaba também tendo essa característica, né? É um elemento que na nossa jornada enquanto ser humano, ele foi trazendo aí a possibilidade de a gente se proteger também, né? E acho que o medo, assim, ele é capaz, né, de se impulsionar e se intensificar por si só, né? Ele adquire uma lógica, é como eu falei, ele é fenomenológico. Ele adquire uma lógica e um ímpeto muito próprio, né, de um desenvolvimento que a gente, de fato, não controla, né? E ele quase não precisa de nenhum estímulo aí adicional para se difundir, para crescer de uma forma irrefreada, né? Então, daí a importância da gente olhar essa temática com carinho, sob diferentes perspectivas e tendo clareza de que a gente não vai ter uma única conduta na forma de lidar com o medo, né? Porque, de novo, o medo é algo muito singular, muito individual, mas a gente tem algumas pistas e algumas saídas sobre como, do ponto de vista corporativo, a gente pode contribuir para minimizar os medos, para minimizar os ruídos, os boatos, né? E ajudar a organização a como vocês, né, trazerem essa discussão para ser feita de uma forma mais produtiva e proveitosa, né? Porque quando a gente coloca o medo numa discussão central, eu falo também que o medo é como se fosse uma casquinha de cebola, né? Quando você vai tirando as diversas casquinhas e chega no medo central, normalmente ele tem muito a ver com o medo de ser excluído, né? O medo de morrer, né? Quando você é muito existencial, né? Uma discussão que tem muito a ver com essa questão da existência do ser humano, né? Então, eu tenho medo de perder o meu emprego. E aí você vai descascando e vai desafiando. Tá, mas se você perder seu emprego, o que pode acontecer? Conforme a pessoa vai entrando em contato com as consequências desse medo, a gente chega num medo central, que é justamente esse medo de não sobreviver, né? Que é um medo muito atávico, um medo muito humano. E aí, quando a gente pensa sobre os medos que antecederam, né, o processo de pandemia, tem muito a ver com o movimento que o Léo falou no começo, né? Muito do ponto de partida dos medos tem a ver com a gestão da mudança, né? E traz uma sensação, né, do não saber. O não saber gera medo. Não saber o que vai acontecer. A incerteza, o desconhecido, aquilo que eu não compreendo, aquilo que eu não controlo. Tudo isso gera o medo. E dentro das organizações, né, esse fenômeno acontece a partir de diferentes perspectivas. Então, quando eu vou mudar o corpo diretivo, né, eu vou ter novas lideranças, e a partir da existência dessas novas lideranças, um novo estilo de gestão vai vir. E a partir desse novo estilo de gestão, como que fica o meu papel? Como que fica a cultura organizacional? O que vai ser esperado de mim? Ou senão, quando a companhia adquire uma nova tecnologia, vai vir uma nova tecnologia que vai mudar todos os sistemas organizacionais. Essa nova tecnologia vai substituir meu trabalho? Eu deixo de existir? A minha importância deixa de ser algo relevante dentro da organização? Né? As mudanças estruturais dentro das estruturas organizacionais, né? Eu brinco que é um dos temas preferidos da Rádio Peão, né? As pessoas estão sempre se perguntando: quem vai ocupar tal lugar? Quem vai vir? Quem vai reportar? Então, todos esses movimentos, as fusões e as aquisições, né? Quando chega uma nova empresa que compra, ou quando a empresa é vendida, enfim, tudo isso, né, são gatilhos para que o medo organizacional se manifeste de uma maneira muito expressiva, e isso traz uma série de consequências para o dia a dia, né? E então acho que é importante trazer, né, esse racional, né, de que esse cenário de crise, como o que a gente está vivendo agora, ou esse cenário de gestão da mudança, como o Leonardo trouxe inicialmente na fala dele, geram um medo potencial, né, um medo organizacional,
que pode ser percebido por nós, né, como uma ameaça real ao potencial à sobrevivência do indivíduo, né, do indivíduo organizacional, em relação à atividade dele, em relação à relevância dele dentro da organização. E aí, a partir desse medo organizacional, que se criam os boatos organizacionais. Numa tentativa, e isso é importante dizer, eu brinco que eu não levanto a bandeira do boato, né? Mas o boato, ele é uma tentativa de lidar com os temores, de esclarecer aquilo que não está claro. É um meio informal para a gente expressar o medo e as outras emoções. E em algumas organizações que não fazem o movimento que vocês estão fazendo nesse momento, às vezes o boato é o único meio, porque eu não tenho outro espaço dialógico para discutir os meus próprios medos e os desdobramentos dele. Então, por isso que no começo eu enalteci a iniciativa, né? Porque quando a gente traz o medo para uma discussão concreta, a chance da gente mitigar todas as consequências do medo organizacional, inclusive a de boatos, é muito maior, né? Porque às vezes o medo, ele só tem o boato como via de expressão. Por quê? Porque eu não tenho outro mecanismo formal, ou outro fórum, ou outro espaço de diálogo para expressar os meus próprios medos, né? Então, o Cíntia. boato ele vem como um recurso, como um mecanismo. Oi? Oi, Cíntia, eu não posso ter medo de te interromper para te Não, dar um não, fôlego também, sem né? medo. Já que estamos falando de medo, então eu não posso ter esse medo, né? Tá muito bacana, tá? Essa tua introdução, pô, obrigado. A gente está aí com 70 pessoas aí participando desse webinar, acho que está bem bacana. E queria aqui motivar os debatedores aqui do nosso evento, que é o Léo, a Isabela e o Sandro, e talvez ali puxando um pouquinho para o lado da Isabela e do Sandro, que são da área de RH, ver se eles podem querer interagir alguma coisa e assim dar um fôlego para você também tomar uma água, dar um respiro aí Legal. e a gente continuar em Nossa, seguida. Isabela, Sandro, fiquem à vontade aí para fazer alguma abordagem. Eu também tenho algumas para fazer, mas prefiro fazer um pouco depois, deixar para que eles possam fazer. Já abrimos, já colocamos lá no chat que as pessoas que queiram perguntar, queiram fazer contribuições, façam por lá inicialmente, porque 70 pessoas a gente fica muito complicado de fazer isso tudo aqui no áudio e vídeo. Mas depois, se for o caso, a gente até abre aqui, mas eles podem fazer lá e eu vou aqui organizando e vou depois passando. Isabela e Sandro, à vontade aí para fazer alguma abordagem até então do que a Cíntia comentou? Posso falar um pouquinho, então? Pode, Isa, fica à vontade. Então, até puxando um gancho, a Cintia não estava, mas eu e Sandro fizemos uma palestra no evento de final de ano que a gente falava sobre mudança, né? Até por conta de todas essas mudanças que, como o Léo já disse, a empresa vem passando, né? Mais do que a empresa, o mundo como um todo vem passando, né? Isso antes de pandemia, eu digo pré-pandemia, as coisas já estavam perdão, as coisas já estavam numa velocidade incrível e que a gente tinha que, né, exige uma adaptação de todos, né, é um novo momento, uma nova forma de trabalhar, é uma nova forma de se pensar, né, a respeito do nosso relacionamento, e a gente falou um pouco disso, e agora, então, com a pandemia, é muito mais incerteza, está sendo tudo muito mais rápido, as empresas tendo que se adaptar de uma forma incrivelmente rápida para conseguir sobreviver mesmo, né? Então, é um pouco do que a Cíntia falou, tudo isso já trazia muita incerteza, muita insegurança e medo para todas as pessoas, imagina agora, né? Com essa pandemia pairando, né? Até a nossa saúde física, quanto o futuro do país, o futuro das empresas, né? E também puxando um pouco do que a Cíntia estava falando. A gente vai ter, as coisas vão mudar, o novo normal não vai ter mais normal, né? Se já antigamente que eu digo pré-pandemia, já estava se exigindo uma nova forma de se relacionar organizacionalmente, no sentido de relacionamentos mais saudáveis, relacionamentos construtivos, cooperativos, né? Usar mais, desenvolver
as soft skills, que são as nossas competências humanas, né? Isso tudo essa necessidade já era imensa, imagina agora, né? Então, quando ela falou sobre, até tinha falado com o Francisco antes, falei, eu vou querer falar de vulnerabilidade. Daí ela falou exatamente o que eu queria dizer, que nesse momento, usando os memes atuais, está tudo bem mostrar a vulnerabilidade. É assim mesmo que as relações têm que existir, né? Que essa conexão só existe quando você consegue falar de sentimento, senão não existe conexão, né? A conexão é superficial, então que essa vulnerabilidade muitas vezes ela é confundida com incompetência, com fraqueza no meio organizacional. Isso não é verdade, né? Então a gente precisa ter essa consciência que a gente precisa, né? Daqui para frente a gente vai lidar muito, vão ser muito necessárias essas competências humanas de relacionamento, né? Então nesse sentido que eu queria completar o que a Cíntia falou. Eu tenho falado, assim, até para conectar um pouco com o que você trouxe, né? Que se a gente tiver a prática da empatia como um legado da maneira como a gente está precisando trabalhar a comunicação interna via liderança nesse momento, vai ser incrível, né? Que seja esse o legado. Porque agora a gente não tem muita escolha, né? Quando eu falava de ter linhas claras de comunicação e ter assertividade na comunicação, a gente está num momento onde a assertividade é importante, porque as pessoas precisam sentir firmeza e coerência, né? Não só firmeza em relação às decisões tomadas, mas coerência em relação às decisões tomadas. E a cultura organizacional, quer dizer, o quanto que eu estou sendo coerente, né, em relação aos meus valores organizacionais nesse momento. Então, é claro que a coerência e a assertividade, nesse momento, elas são fundamentais para qualquer porta-voz que fale a respeito da porta-voz interno, né, que fale a respeito da pandemia. Mas um elemento dessa fala, para esse momento, que é super importante e que fique como legado, né, é a empatia. O quanto que o líder, né, o líder que é o porta-voz, ou o líder que está no dia a dia com as pessoas, o quanto que ele é capaz de ser empático, né? E o quanto que é um caminho também via de mão dupla, né? Por quê? Porque a gente também parte de uma premissa, às vezes muito de um lugar de julgamento, onde a gente também tem a expectativa de que o líder tenha todas as respostas, né? De que o líder saiba exatamente tudo o que vai acontecer, de que o líder tenha o equilíbrio emocional necessário para lidar com esse cenário tão atípico, né? Então, acho que é o momento também da gente empatizar, né, com a nossa liderança e encarar com acolhimento e com empatia, né? Que esse zigue-zague vai acontecer, esses altos e baixos, esse vai e vem. Por quê? Porque o líder, ele também está na jornada de aprendizado dele, né? É Isabela, né? É como a Isabela comentou, né? A gente já vivia, pré-pandemia, uma demanda para que a organização tivesse uma postura mais humanizada na relação com os colaboradores e no diálogo com os colaboradores. Mas é uma jornada que vai se construindo. A pandemia acelera esse processo, traz esse processo para o holofote, torna esse processo algo central das organizações, por isso que acelera. Mas a gente precisa lembrar, e aí a vulnerabilidade ganha um espaço nesse contexto também, que os nossos interlocutores, incluindo a própria liderança, não estão 100% preparados para esse processo. Então, como é que a gente colabora? Como é que a gente constrói essa jornada lado a lado, de mão dada? Então, é um caminho que a gente vai pavimentar, é um caminho que a gente vai construir, vai trilhar caminhando por ele, né? E acho que é importante a gente tirar a liderança também desse lugar de super-herói, né? E colocar a liderança, talvez, num lugar que também é muito especial, que é anfitriar essas conversas, estimular essas conversas, criar espaço de confiança para que a empatia possa ser exercitada.
É demonstrar no dia a dia um comportamento que envolva previsibilidade, no melhor sentido da palavra, né? Quer dizer, eu sei como o meu líder reage, ele está presente na dor e no amor, né? Eu conheço a minha liderança tem cara e coração, ela é autêntica, né? Na medida em que a gente vai dando esse lugar mais humanizado também para as lideranças, né? Onde ele tem um lugar menos de herói, de solucionador de problemas, mas um lugar de anfitrião, de quem escuta, de quem dialoga, de quem se vulnerabiliza e de também quem dá espaço, ao invés de trazer as soluções prontas, de quem dá espaço para que as soluções sejam co-criadas, sejam colaboradas, sejam co-construídas, a gente coloca também a nossa liderança num lugar muito especial e de aprendizagem, né? E de aprendizagem organizacional, porque está todo mundo aprendendo a lidar, né, com esse cenário atípico, com essas novas perspectivas, com essas novas demandas e com essas expectativas, né? Então, acho que é um caminho muito de mão dupla. Normalmente a gente fala, o líder tem que ter empatia com o colaborador. O oposto também é verdadeiro, né? O quanto que a gente também tem que possibilitar que a nossa liderança, nesse cenário, assuma as suas dificuldades, os seus desafios e se vulnerabilize para que a gente possa aprender em conjunto, né? Porque quando a gente ocupa esse lugar de vulnerabilização e pede ajuda, os relacionamentos, eles se criam num alicerce de muito maior comprometimento, confiança e vínculo, né? Muito legal, Cíntia. Isabela quer complementar? Sandro, à Eu quero vontade. ajudar aí. Eu quero ajudar um pouquinho. A Cíntia, no trabalho dela, lá bem no comecinho do trabalho dela, ela coloca uma frase do Edgar Morin. Eu vou resumir ela aqui, né? Compreender antes de condenar. Caminho da humanização das relações humanas. Quando se coloca dessa forma, a gente passa a entender que essa questão das relações ela é uma coisa que tem que ser comum entre as partes. Quando se fala de vulnerabilidade ali, é a questão da pessoa expor as suas feridas, né? Ela tem um certo receio de pegar e de se abrir, no sentido de pegar e dizer que ela é frágil. E na posição de líder, por vezes a pessoa tem que manter aquela estrutura, né, de que eu sou o absoluto, eu não posso errar, eu tenho que sempre conduzir de forma sempre a não errar, né? E às vezes a questão do medo de se expor, a pessoa consegue pegar e criar uma série de maquiagens, né, para ela poder sobreviver dentro do ambiente onde ela está inserida. Então, essa forma de autocontrole que eu vejo que a pessoa tem, no sentido de criar máscaras, né, talvez ela possa trazer essa dificuldade realmente das pessoas entrarem até no sincericídio, né, como o pessoal brinca por aí, que às vezes a gente tem a tendência de pegar e querer abrir o coração, né, como tu fala mais adiante ali, de saber amar também dentro da organização, é algo assim meio assustador. A gente trabalha numa empresa que ela tem muito mais homens do que mulheres, né? Nós temos os engenheiros que eles estão sempre dentro daquela questão assim do cartesianismo, né? A pessoa ela pega, tem uma certa forma de fazer e se sai um pouquinho fora daquele objetivo, o negócio já complica. E eu queria entender também um pouquinho sobre essa questão do medo, no sentido de que quando a gente fala ali na parte dos boatos, né? A nossa imaginação é uma grande promotora de medos. Às vezes, por essa falta de não querer acertar e ir falar diretamente, nessa assertividade de colocar a coisa como ela é na realidade, e não em cima de uma fantasia que eu crio. Eu queria ver o que tu poderias falar um pouquinho para a gente sobre isso. Tá sem o microfone, tá sem o microfone. Quando você traz, por exemplo, na tua fala, a questão do amor, né, como um elemento organizacional, e aí a gente tira o lugar, o amor daquele lugar romântico, né? E a gente está falando aqui do amor no ambiente organizacional como algo que tem um apelo muito fraternal, né?
legítimo de preocupação com o outro. E acho que a pandemia ela traz isso, né? Num contexto como o atual, a gente de fato se colocar como disponível para o outro, para o colega, para o colaborador, é um ato, né? É de amor. E acho que é um ato novo, né? A gente tem essa preocupação tão genuína e tão fraternal, é algo muito novo dentro das organizações e que de fato gera medo, né? Porque você se colocar à disposição do outro dessa maneira mais fraternal traz medos adjacentes, né? Que tem a ver com a questão da vulnerabilidade, tem a ver com a questão do abandono, tem a ver com a questão do julgamento por parte do outro. Então, quando você se coloca na relação dessa forma tão verdadeira, tão íntegra, no sentido de inteireza, né? De estar disponível para o outro, de estar por inteiro para o outro, é claro que gera medo, né? E a gente não consegue muitas vezes, né? Amar dessa forma tão incondicional. Então, acho que é algo dentro das organizações muito comum, né? O quanto que eu vou ser verdadeiro nas minhas relações, né? Você falou um pouquinho do sincericídio também. O quanto que eu vou assumir alguns riscos em nome de fato, estabelecer uma relação verdadeira, né? Mas acho que no final das contas, né, tem um risco sim, o de se vulnerabilizar, mas tem um ganho, né? E acaba sendo ganha, 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 né? Porque ganha quem se vulnerabiliza, porque sai daquele lugar, né, de máscara, de não assumir realmente quem é, ganha quem está na relação com esse outro que se assume, que se vulnerabiliza, porque consegue ter um vínculo mais estreito e mais verdadeiro, e ganha a organização, né? Porque a partir de relacionamentos verdadeiros entre líder e liderado, a gente tem consequências assim muito expressivas de aumento no senso de pertencimento, no nível de engajamento, muitas vezes impactando, né, o nível de produtividade, de comprometimento com a organização. Então, quer dizer, o risco de se vulnerabilizar, claro que ele existe, mas tem o ganha, 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 né? Então, acho que a gente cada vez mais assumir os riscos desse processo e na jornada ir coletando os ganhos, né? E estabelecendo correlações do quanto que esses ganhos estão fazendo a diferença numa esfera muito mais ampla, né? Onde os ganhos eles são de longo prazo, porque no final das contas as pessoas ficam nas organizações, né? A gente tem aí vários percentuais e dados e fatos indicando que no final das contas as pessoas optam por ficarem nas organizações em função da relação que elas têm com o líder imediato. É tanto o fator de saída, né? É motivo de desligamento, e muitas vezes é motivo de ficar. Eu escolho ficar porque eu trabalho com essa pessoa, eu admiro essa pessoa, faz todo sentido para minha carreira, eu aprendo com ela, ou às vezes é fator de eu vou embora porque não tenho identificação com esse líder, ou não sinto que o tratamento desse líder em relação. Né? Então, o quanto que vale a pena investir nessa relação de líder-liderado a partir dessa perspectiva de uma relação mais verdadeira, né? Mais harmoniosa, onde exista espaço para diálogo franco, né? Para conversas francas, e não é aquele diálogo de nossa, como você é legal e eu também sou, né? É aquele diálogo onde, de fato, eu me preparo para ter conversas profundas, né? Eu me preparo para dizer para o outro, né, como eu me sinto em relação às atitudes que ele toma no dia a dia, né? A maneira como ele se coloca num diálogo, as decisões que ele toma, tanto de um lado, tanto da parte do líder quanto da parte do liderado, né? Mas para essa conversa ela acontecer de forma franca, autêntica e não ser prejudicada pelo medo, a confiança tem que ser um alicerce desse processo, né? Eu preciso sentir que depois de uma conversa como essa, a relação ela só se fortalece, que não tem nenhum tipo de retaliação, né? Porque só assim eu vou me arriscar a continuar tendo essas conversas com a minha liderança, né? Então é uma construção, daí a questão da previsibilidade, né? De eu perceber que eu tenho o gestor como aliado desse processo. Embora nem sempre seja fácil, seja simples ter conversas francas, são as conversas francas que constroem a transparência como um alicerce de cultura organizacional,
no médio e longo prazo, né? É esse exercício frequente e corajoso, que também é um ato de coragem, que constrói a transparência como um valor, como um alicerce organizacional, né? Legal, gente. Eu vou deixar tu tomar um fôlego de novo, sem medo. Já estão surgindo algumas perguntas no chat, eu vou começar a organizar, que já estamos aí próximo de 10 para as 3, a gente não quer furar o horário, né? Estamos aí com 68 pessoas aí no nosso encontro. Comentar aqui o seguinte, isso aqui é uma anotação que eu fiz do teu trabalho e queria, assim, que você pudesse falar um pouquinho ali sobre o medo de falar e a teoria da espiral do silêncio. Lá no teu estudo tem isso, né? E então, assim, por que que em certas ocasiões, né, a gente, em situações, a maioria das pessoas, dos empregados, aí a gente está falando de organização aqui, estão aqui dentro de uma organização, né, deixam de expressar a sua opinião abertamente, né? Por que que acontece isso, né? Muitas vezes, o caminho mais fácil, né, o caminho mais que gera menos medo, é o caminho do assumir uma posição ou expressar algo que a maioria expresse, né? Dificilmente a gente vai ter um cenário onde as pessoas de fato levantam a mão, assumem as suas próprias posições, ainda que elas sejam polêmicas, né? Então, a gente tem sempre uma tendência no diálogo organizacional que as pessoas assumam a posição da maioria, né? Então, o que que a gente faz normalmente? A gente faz uma escuta, né, para saber como que a maioria pensa, como que a maioria se sente em relação ao mesmo tema, e aí a gente se expressa nessa linha, né? Sem de fato expressar aquilo que é autêntico e aquilo que de fato eu penso. E como que a gente pode romper esse ciclo, né? Romper esse paradigma? Justamente a partir de um cenário, né, de uma cultura de confiança e transparência, onde a diversidade de opiniões ela também tenha um lugar, né? Então, quando as opiniões adversas, né, ou quando as opiniões polêmicas, ou quando as opiniões que não necessariamente refletem a opinião da maioria ou a opinião organizacional ou a opinião alinhada àquilo que é a cultura da organização, né? Quando essa opinião emerge, se a gente adotar uma postura, né, de julgamento ou de retaliação, a gente contribui para essa espiral, né? E a gente não permite algo que é muito rico dentro das organizações, que é que as pessoas se expressem a partir do seu próprio repertório de vida, a partir de um perfil diverso. E qual que é a perda nesse processo, né? É a perda de inovação, né? É a perda da nossa capacidade de transformar a organização, é a perda da nossa capacidade de capturar tendências, trazer para o nosso dia a dia e ter uma discussão produtiva em torno disso, né? Agora, quando você tem uma organização que favorece essas discussões, né? Que nem sempre são fáceis, né? Estou falando do favorecimento, da importância, mas nem sempre é fácil. Mas quando a gente favorece e cria um ambiente respeitoso, um ambiente que favorece a diversidade, um ambiente pautado na segurança, as pessoas vão expressar opiniões polêmicas com muito mais naturalidade, né? E acho que vai além, né? A gente fala você trouxe a espiral do silêncio como um ótimo alicerce, um ótimo exemplo, mas acho que dá para também fazer uma associação com o erro, né? A opinião polêmica que diverge da maioria. E o erro organizacional também ocupa esse lugar, né? Acho que a gente tem que lembrar que a gente não está falando daquele erro, por exemplo, que é ético, né? O erro da falta de ética, ele é inadmissível. E acho que isso é comum para todas as organizações já há algum tempo. Mas quando eu estou falando do erro que vem da busca por inovação, sabe, da tentativa e erro, da prototipagem, do erro que acontece na busca por uma melhoria, na busca por uma inovação, se a gente não lida com naturalidade em relação a esse erro, a gente está prejudicando a construção, né, o fortalecimento de uma cultura voltada à inovação, né? Então, acho que o erro também é um elemento para ser tratado pelas organizações de uma forma muito cuidadosa, para que a gente assegure, sim, eficiência, ética, padrões de qualidade, assim por diante, até para não fazer, né, não levantar uma bandeira ao erro, não é isso. Mas o quanto que a gente vai assumir que o erro ele também é parte
da construção dos acertos. Ele também é parte da construção do novo, né? Porque a tendência é a gente fazer com o erro aquilo que a gente faz com opiniões polêmicas dentro da espiral do silêncio, né? A gente negligenciar, a gente apartar, a gente julgar, né? Então, que lugar que a gente dá para o erro numa organização que busca inovar, que busca a gestão da mudança? O erro precisa ter um lugar de diálogo também, de acolhimento em relação ao processo de inovação e de aprendizagem organizacional. Caso contrário, as pessoas vão gradativamente se colocando num lugar de retaguarda, num lugar de zona de conforto. Por quê? Porque elas vão apreendendo ao longo do processo que errar traz consequências. Então, eu não vou assumir os riscos da tentativa e erro, porque eu vou ser prejudicado, julgado, retaliado. E aí a gente perde a oportunidade riquíssima e cada vez mais necessária e demandante nesse cenário e nos cenários que estão por vir, de criar uma cultura voltada à inovação, né? Excelente, Cíntia. Excelente. Isabela, Sandro, Léo, querem complementar? Eu. Isabela. Então, quando ela estava falando sobre o erro, né? Justamente isso. Você acaba, de certa forma, a criatividade depende disso, a inovação depende disso. Se você não tem um ambiente favorável a esse tipo de atitude, você acaba, a organização acaba formando um corpo de funcionários pseudo-satisfeitos, né? Até a Cíntia usou essa expressão na tese dela. Porque você não consegue realmente inovar, porque para inovar, de certa forma, tem que errar, e o quanto antes, né? Que se for para errar, que erre logo, e aprenda com os seus erros para futuramente que isso não aconteça, né? Aí eu queria até colocar aqui uma frase do mestre, nosso mestre da administração lá, o Peter Drucker. Ele diz assim: a cultura come a estratégia no café da manhã. Essa frase é sensacional. Se você não tem uma cultura que favoreça, que dê condições para que todas essas competências, essa nova forma de trabalhar, tudo isso que a gente está vivenciando hoje, essa necessidade de mudança rápida, né? Por mais que você tenha uma organização com a estratégia montada, tudo muito bem definido, a cultura tem que refletir a estratégia, senão não funciona. Não é, Cíntia? E acho que nesse momento de pandemia isso tem ficado tão claro, né? O quanto que a gente tem tomado decisões no dia a dia que refletem a nossa cultura organizacional, porque a gente falou de legado mais cedo, né? Que a empatia possa ser um legado desse processo, que a gente passe a dialogar e fazer comunicação interna entre líder e liderado a partir desse lugar do exercício da empatia, né? E quando a gente fala de legado, para o colaborador também vai ser um legado, né, da organização, a maneira como a organização se posicionou nesse momento de pandemia, né? Então, acho que decisões muito bem fundamentadas na cultura organizacional é algo muito importante nesse momento, porque as pessoas vão lembrar, né, sobre as decisões tomadas, sobre os caminhos percorridos. E aí, nesse sentido, a cultura também é muito importante em relação a essa questão da estratégia. Então, é claro que a gente tinha estratégias muito bem desenhadas e desenvolvidas até o momento da pandemia, né? Acho que todo mundo tem discutido internamente dentro das organizações como é que a gente revê as estratégias de negócio, considerando os desafios da pandemia, e se posiciona e busca alternativas. Se a gente tem, nesse momento, uma cultura organizacional participativa, inclusiva, inovadora, dialógica, a chance da gente poder contar com os nossos colaboradores como protagonistas desse processo é infinitamente maior, né? As pessoas compreendem, né? Embora às vezes a gente possa subestimar, elas compreendem que num cenário tão desafiador como o nosso, onde se fala tanto das consequências desse cenário para a nossa economia,
eu fazer a diferença no dia a dia e ser uma aliada da organização para otimizar custos, né? Para identificar novas oportunidades de negócio, novas soluções, novas formas de trabalhar que potencializem esse processo, que possam minimizar, por exemplo, as possibilidades, né, de cortes de investimento, né, de desligamentos e assim por diante, é enorme, né? Se o colaborador ele trabalha como aliado e se ele percebe que ele pode fazer, ele quer. No final das contas é isso, né? As pessoas demonstram, principalmente se essa cultura já existe, e mesmo que ela não exista, as pessoas estão aí demonstrando claramente, eu quero ajudar a companhia a sair desse lugar de perspectivas que não são claras, me deixa co-construir isso. Né? Então, nesse momento onde a gente revisita as nossas estratégias, né, de curto, médio prazo, longo prazo em relação ao negócio, o quanto que a cultura ela é importante para favorecer que o colaborador assuma esse lugar de protagonista no processo, né? Onde ele entenda, até para mitigar o medo, né? Porque se eu consigo colocar as pessoas envolvidas em discussões proveitosas, né? Ideias, soluções que possam ajudar nesse cenário, é o ideal, né? Que de fato as pessoas se sintam envolvidas e engajadas e que quem está no dia a dia ali na ponta possa trazer soluções que normalmente não estão sendo vistas, né? E não estão sendo mapeadas. Então, nesse momento de revisão de estratégia em função do cenário, né? Dos cenários adversos que a pandemia traz, a cultura, com certeza, Isabela, tem um lugar ainda mais relevante para que a gente possa se embasar nela para tomar decisões coerentes, mas que ela também possa ser um alicerce e um norteador para o cenário de retomada, para o cenário que está por vir, para o cenário do não gostamos, mas falamos até que tem um termo melhor, para o novo normal, né? Desse cenário de retomada vai exigir um nível de protagonismo muito importante, que se começar agora, a discussão central, é claro, ela deve ser como a gente mitiga a crise, como a gente lida com os protocolos, como é que a gente informa os nossos colaboradores a respeito do momento presente. Mas a gente também tem que abrir espaço para discussões de médio e longo prazo, de retomada, de perspectivas, e, na medida do possível, envolver os nossos colaboradores para co-criar esse cenário de forma que eles se sintam engajados e envolvidos, e com certeza com um nível de contribuição acima daquilo que a gente espera, né? Legal, Cíntia, obrigado. Vou passar para o Léo. O Léo quer fazer uma abordagem também, e são 3 horas, falta um minutinho para as 3. Já tenho algumas perguntinhas e algumas considerações para fazer lá no chat. Depois que o Léo falar e você fazer a abordagem, queria ver com você se você quer falar mais um pouco, depois a gente abre para as perguntas, enfim, para a gente interagir, para a gente não passar do horário, principalmente pela tua participação e pelo teu compromisso ali a partir de 3h30. Léo, manda bala aí, Léo. Não, perguntar, na verdade, né? A gente está como aluno hoje aqui e aprendendo bastante. A tua tese, ela traz também uma abordagem sobre a necessidade das responsabilidades serem compartilhadas, né? Tu dedicou uma parte da tese um pouco para isso. Às vezes, aí se colocando na posição de empregado, colaborador, às vezes há um distanciamento da entidade empresa e do comportamento individual, né? Às vezes a gente enxerga a empresa um pouco distante do organismo vivo que ela é e que, na verdade, ela é composta por nós mesmos, né? Nós fazendo parte dessa articulação, dessa composição desse corpo vivo, dessa entidade que se chama organização. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, né? Onde é que entram essas responsabilidades compartilhadas, né? Como é que a gente, do ponto de vista individual, eu acho que o objetivo é estar com mais 60 pessoas aqui discutindo, como é que a gente se autoanalisa dentro do papel coletivo e também quais são as nossas responsabilidades individuais no enfrentamento desses desafios de mudanças que fazem parte da organização, independente de pandemia. Né? O mercado hoje é um mercado altamente concorrencial, e de conflito e de disputa muito acirrada, né? A realidade do mundo capitalista é essa, infelizmente. Então, a gente tem um papel individual dentro dessa entidade que a gente faz parte dela. E, às vezes, a gente se distancia um pouco desse corpo, dessa identidade, né?
E isso acaba promovendo um distanciamento que, na minha ótica, é equivocado. Bacana. Então, acho que alguns pontos, né? Acho que a tua fala traz a fala do colaborador no dia a dia, que assume um papel, às vezes, de antagonista ou de passivo em relação ao processo de transformação ou de construção cultural, né? Quando eu digo que a organização, a empresa, o corpo diretivo, eu estou me colocando num lugar passivo, eu estou me colocando num lugar de distanciamento, onde na prática a gente sabe que não é isso, né? A gente constrói individualmente a organização, individualmente e coletivamente, a organização e a cultura organizacional diariamente. Então, o fato, por exemplo, né, de eu ter ali uma estrutura organizacional responsável pela cultura organizacional, isso é uma falácia, né? Porque no final das contas, a cultura organizacional, ela está se construindo exatamente no momento que falamos, né? O fato de a gente estar ritualizando esse momento aqui juntos está construindo a cultura organizacional de vocês, como uma cultura organizacional que tem um traço dialógico. O fato de uma pessoa, nesse momento, estar recebendo via e-mail uma tomada de decisão do líder imediato dela, que é coerente em relação, né, ao ambiente e aos valores da organização, está contribuindo para a cultura organizacional. Né? O fato de a gente ter ações no dia a dia individuais, ou da liderança executiva, ou do líder imediato, então acho que a gente sai daquele lugar, né, onde a empresa deve fazer, onde a organização é isso ou aquilo, né, e sai de um lugar de julgamento e de um lugar de passividade, onde eu passo a atuar num contexto de uma cultura muito mais colaborativa, onde eu tenho um espaço a ser ocupado com protagonismo. E dentro da cultura organizacional a gente fala muito isso. Que tipo de agente esse colaborador é? Ele é um agente passivo? Ele é um agente ativo? Né? Ele é protagonista? Ele não é protagonista? Isso tudo, ele é um ofensor, né? Ou ele tem aquele papel, né? Que eu não vou lembrar a nomenclatura agora, mas tem uma nomenclatura técnica para isso. Ou ele é aquele que finge que incentiva a transformação organizacional, mas ali vai ter aquela conversa paralela de corredor dizendo isso aí é uma bobagem, não vai funcionar nada disso. A gente também tem esses indivíduos, né? Então, acho que quando a gente assume dentro do processo de transformação cultural um papel de protagonismo, essa fala, né, de que a organização é isso ou aquilo, ela perde o seu sentido. Mas aí a gente vem até então, né, Léo, até esse momento da conversa, falando muito sobre a comunicação como um elemento central nesse processo. E agora que você trouxe essa provocação, eu trago que o, o autodesenvolvimento ele acaba ganhando uma importância a partir dessa tua provocação. Por quê? Porque eu me reconheço como um indivíduo passivo, ativo, que sabota a cultura organizacional, que favorece ou não, a partir do momento que eu sei quem eu sou, né? E por isso que eu estou trazendo o elemento do autodesenvolvimento que tem a ver com a autoconsciência, né? Em que medida que eu me conheço, né? Que eu conheço as minhas habilidades, e aí eu não estou falando de habilidades técnicas, né? Eu estou falando um pouco das habilidades que a Isabela trouxe no começo, das minhas habilidades comportamentais, o quanto que eu me conheço enquanto indivíduo, para saber o quanto que eu sou antagonista ou protagonista nesse processo, né? E eu não estou falando só da liderança, é claro que quando a gente estimula a liderança na busca dessa autoconsciência, na busca desse autoconhecimento, para a partir do momento em que ela se apropria disso, ela poder compreender em que medida que ela atua ou não como um agente de transformação dentro da cultura organizacional, né? É claro que é um caminho muito relevante, porque a gente sabe que o líder vai ser agente de transformação dentro das organizações, mas não precisa ficar centralizado nele. Né? O quanto que a gente pode estimular uma cultura organizacional que busque o autodesenvolvimento, vinculado à autoconsciência, né? Quando eu sei quem eu sou e eu busco o meu desenvolvimento individual, numa postura de protagonismo, que a gente também vê como um senso comum dentro das organizações, que treinamento que a empresa fez por mim, que capacitação, não é mais isso. O mundo também está girando para um outro, a roda está girando para um outro lado. Quer dizer, ainda mais no momento de pandemia, eu acho que isso ficou lindamente escancarado, o número de plataformas disponíveis.
né? Onde as pessoas de fato podem buscar o seu autodesenvolvimento e que não fica restrito, né, a uma questão de uma habilidade técnica específica, mas onde a pessoa possa de fato buscar autoconhecimento. Quantos mecanismos a gente tem aí para que a pessoa possa avançar nessa jornada de autoconhecimento e que automaticamente vai trazer uma autoconsciência, onde eu vou fazer o exercício de falar, pera, que lugar eu estou ocupando dentro da organização como protagonista ou antagonista, né? Então, a partir desse lugar do autoconhecimento e da autoconsciência, a gente possibilita que as pessoas percebam qual que é o grau de aderência delas, né, a se engajar no caminho que a organização busca, tanto do ponto de vista estratégico, de execução da estratégia, quanto do ponto de vista da transformação cultural e da gestão da mudança, né? Então, acho que esse exercício para a liderança e para qualquer indivíduo, né? A gente não precisa centralizar toda essa responsabilidade na liderança, embora a gente saiba que a liderança, se apropriando disso, ela potencializa todo o processo. Mas hoje o autoconhecimento, ele está muito disponível, né? E aí entra um papel que nesse momento é crítico para a gente, que talvez a comunicação ela possa assessorar e apoiar e ser um aliado, né, da área de recursos humanos. O quanto que a gente pode apoiar o colaborador do ponto de vista de curadoria nesse processo do autoconhecimento, né? O quanto que a gente pode, a partir dessas diferentes plataformas e dos inúmeros conteúdos disponíveis, trazer conteúdos que tragam essa provocação, que tragam essa reflexão do quanto que buscar essa jornada de autoconhecimento pode trazer para a gente uma maior consciência em relação a quem a gente é enquanto ser humano e enquanto ser organizacional, porque essas coisas estão associadas, no final das contas, a gente é um ser único que atua em diversas esferas, né? Não sei se eu respondi. Legal, Cíntia. Poxa, hoje estamos com uma tarde de sexta-feira assim, com um banho de aprendizado que, olha, muito legal. São 3h10. Se você concordar, eu tenho algumas abordagens que eu preciso fazer aqui que já estão no chat, e aí a gente vai trabalhando para a gente tentar não furar o teu horário, né? Uma delas é um colega nosso que falou o seguinte, olha só, bem interessante. Sendo o homem instintivo, emocional, intelectual e usando uma frase de Nietzsche, o homem é o único animal que precisa ser encorajado a viver. E parece-me que ela é mesmo muito real, né? Essa frase, né? Como viver o presente, já que o passado não pode mais ser mudado e o futuro é uma incógnita. Uhum. E aí, o que você fala disso? Eu vou falar sobre uma questão que acho que tem tudo a ver com a pandemia e tem tudo a ver com essa coragem de viver o presente, né? Pensando que o presente que a gente está é esse momento tão atípico que a gente está vivendo. E aí eu trago a questão da impermanência como um elemento do nosso processo, né? A gente tem sido muito encorajado, né, naquele efeito manada, né, de adotar uma postura de, de enfrentamento da crise, né, e de todo esse momento que a gente está vivendo, uma postura 100% estável, né, buscando o equilíbrio emocional. Claro, né, a gente acabou de falar de autoconhecimento, de autoconsciência, a gente sabe que o equilíbrio emocional é um elemento fundamental nessa jornada. Mas a gente tem que lembrar que a gente vive um cenário, não que a gente vive, né? A vida é isso, a gente vive uma vida humana de profunda impermanência, né? Onde a gente vai se alterar em momentos de certeza e de incerteza, né? Que é o tal do cenário VUCA, né? De imprevisibilidade, de incerteza, de vulnerabilidade e assim por diante, né? Então, quando a gente pensa sobre a impermanência enquanto um elemento muito real desse processo que a gente está vivendo, eu acho que a questão da coragem ela ganha um contorno mais humano, né? Eu acho que a gente tem que ter coragem de viver essa impermanência, que significa, nos momentos de dor e de insegurança, a gente viver os momentos de dor e insegurança com profundidade e com integridade, e nos momentos em que a gente se encoraja, né, e se enche de energia e esperança, a gente viver isso com inteireza, até para que a gente possa se fortalecer e possa colaborar com o outro, né? Então, outro dia, eu acho que eu falei isso no podcast da Berge, também discutia isso num outro fórum antroposófico, né, que é uma ciência que eu também gosto bastante, que me alimenta muito. Às vezes a gente acha que o contraponto do medo é a coragem, né?
E aí, de novo, eu trago amor, né? O contraponto do medo é o amor, né? É a postura amorosa, é a postura de esperança, é a postura da perspectiva positiva, né? E o quanto que num cenário de impermanência como o que a gente vive, isso vai acontecer naturalmente. E eu acho que se a gente aceitar com naturalidade que a impermanência, ela é parte da vida, ela é parte do cenário e mais, ela é parte do cenário permanente que a gente vive dentro das organizações, eu acho que a gente sai desse lugar de julgamento e de super-herói também, né? Porque nos momentos em que a gente se fortalece com o amor, com a esperança, com a perspectiva positiva e com o otimismo, é super importante, a gente se alimenta, a gente se firma, a gente se energiza, a gente se move e a gente toma decisões. Mas no momento em que a gente também teme, entra em contato com o medo, entra em contato com as angústias, entra em contato com a insegurança, entra em contato com esse lugar de sombra, isso também é um alicerce que fortalece, né? Por quê? Porque o sofrimento, ele traz recursos internos para que a gente lide e faça o enfrentamento da vida. Então, por que a gente vai colocar num lugar de sombra e escantear os momentos onde a gente sente medo e onde a gente sente insegurança? Que eles sejam sentidos com plenitude, porque isso humaniza, né? E acho que é bacana, porque quando o outro está no nosso entorno, né? Quando a gente está em contato com o outro permanente e o outro traz o sofrimento dele para a gente, o sofrimento do outro ameniza o nosso. E a gente fala, pera, deixa eu colocar meu sofrimento agora um pouco na caixinha e tá disponível para ouvir o sofrimento do outro. Então, acho que essa é a beleza, né, do processo. A gente vai também ficando mais disponível para o outro a partir do entendimento dessa impermanência, né, em que em alguns momentos eu vou estar no lugar da esperança, do otimismo, das soluções, do mover. Em alguns momentos eu vou estar no lugar da dor, da sombra, do sofrimento, e que também vão me fortalecer e mais, me humanizar enquanto ser humano, para que eu possa estar disponível para o outro e para que quando o outro traga a dor dele, o sofrimento dele, eu seja capaz de reconhecer, empatizar e acolher, né? Ótimo, Cíntia. Podemos seguir nas perguntas, não tem problema, já estamos aí próximo do encerramento, 15 minutos, e tem mais uma abordagem aqui de um colega que falou o seguinte: achei muito boa a fala da Cíntia, em que o líder não é um herói, mas um anfitrião que deve possibilitar as equipes para que ajudem a construir as soluções. Assim, os liderados devem assumir como seu papel de protagonista, de construir e trazer soluções e resultados. Não precisam esperar o líder pegá-lo pela mão e dizer os detalhes de como fazer, por exemplo. Foi essa a consideração aqui que tivemos aqui. Que bom que a gente teve esse gancho, porque aí eu aproveito para não pegar os louros do autor que disse isso. Depois eu vou passar para o Léo, mas é a Margarete. Não vai me vir o sobrenome dela, mas depois eu passo para o Léo. Tem um texto que fala especificamente sobre esse papel do líder enquanto anfitrião, né? Onde de fato ele se isenta um pouco, né, desse lugar de solucionador de problemas e passa a criar espaço para que de fato as pessoas possam trazer, né, as suas contribuições, as suas perspectivas, né? Então ele sai realmente desse lugar aí de herói, né, de solucionador, para adotar uma postura muito mais de acolhedor, no sentido de favorecer que as discussões aconteçam e que as soluções sejam co-criadas, né? E acho que isso estimula mesmo uma cultura onde o colaborador ele é o centro de tudo e ele tem um papel de protagonista, né? Depois eu vou passar para o Léo essa leitura e a gente vai ter o nome da autora, para eu não ficar com o mérito dessa frase, porque não é minha. Legal, Cíntia. Até aqui também um outro pedido que fizeram aqui é que, além dessa leitura que você vai passar, também se você puder depois passar sugestão de leituras, de livros, de sites, sobre esses temas de uma forma geral, vão ser super bem-vindas. A gente vai estar depois divulgando para o nosso pessoal. A gente pode depois fazer isso junto com o Léo em off, né? E depois a gente passa para o pessoal. Então. Vou deixar. Vou fazer uma curadoria bem especial a respeito desses temas. Vou selecionar aí algumas leituras. Você sabe que eu brinco que nessa fase de pandemia eu estou ouvindo muito podcast. Porque o podcast te permite fazer faxina, lavar uma louça, né? A gente tem com esses múltiplos papéis em casa, né?
Então, ao mesmo tempo, a gente está cuidando da vida organizacional, cuidando da vida acadêmica, tem filho, tem casa. Então, o podcast, assim, já fica como dica, é um super recurso para que a gente possa, ao mesmo tempo, né, ganhar conhecimento por meio da escuta, né, e conseguir, na vida prática, viabilizar outras atividades do dia a dia. Mas eu vou fazer essa lista, com certeza, para o Léo. Legal, até também dar as dicas dos podcasts que você está ouvindo também, que para a gente pode ser interessante. Legal. Eu queria ver com o Léo, com a Isabela e com o Sandro, se eles têm mais alguma abordagem. Depois eu estou passando a palavra aqui. Nós estamos aqui, Cíntia, com o nosso presidente, o William, que é nosso diretor-presidente da empresa, é nosso colega, porque também é empregado da empresa. Isso é uma coisa bem bacana, que a gente, desde o ano passado, está tendo essa convivência profissional muito interessante, muito legal. E eu quero passar para ele, eu não consegui enxergar se os demais diretores estão na sala, acho que não. Mas o William, depois eu queria fazer com ele uma abordagem para que ele faça com você e depois a gente caminhar para o final. Faltam praticamente 10 minutos, um pouquinho mais. Então, Léo, Isabela e Santos, se tiverem mais alguma abordagem rápida, senão eu já passaria para o William fazer uma abordagem e depois interagir com a Cíntia. O Sandro quer fazer uma colocação. Quando a Cíntia fala ali sobre a questão do medo versus coragem, né? A gente vai procurar nos dicionários, vai pegar e encontrar que são antônimos, vamos dizer assim, coragem, bravura, né? Para a gente poder enfrentar o medo, a gente precisa coragem. Eu lembro de quando eu era criança, eu tinha medo do escuro. Hoje eu prefiro o escuro, porque senão eu não consigo ter um bom sono. E a coragem, se a gente pegar e olhar a escrita, né, da palavra coragem, é agir com o coração, né? E aonde está o coração, né, está o nosso amor, né? Que é a fala que a gente conversou aqui durante o dia. Eu queria que tu desse um toquezinho sobre isso também, porque a coragem, ela precisa para a gente poder enfrentar os medos, né? Exato. Coragem em latim, né, é a ação do coração. Então, quando a gente exerce coragem como um mecanismo de enfrentamento do medo, é como se a gente estivesse exercitando o nosso amor em relação ao outro, né? E a gente falou hoje de amor nas organizações e é algo tão polêmico, né? E tem um autor que é o Viotti Carvalho, depois também posso passar para o Léo, né? Ele tem uma frase muito bacana, eu até resgatei aqui para a gente trazer, né? Ele diz assim: está faltando amor nas empresas. As pessoas se ressentem da falta de cuidados, da ausência de afeto nas relações. As organizações, tanto quanto seus componentes humanos, necessitam amar, sentir-se amadas, reconhecidas, qualificadas. Isso acontece quando os indivíduos alargam o conceito restritivo do amor individual, aquele amor romântico que a gente falou agora há pouco, e discriminado para, sem abrir mão dele, tornar a energia amorosa abrangente, transformando-a numa ação social, ou seja, colaborativa, né? Que retroalimenta audaciosamente, de novo, a coragem, cria um novo mundo, né? Então, quando a gente fala do novo mundo, né, Isabel, do novo normal, quem sabe o amor ele não tem um lugar central sob essa perspectiva, né? Do amor que é a coragem, né? Que é o enfrentamento do medo, né? Que é a ação do coração, a partir de empatia, a partir de um lugar de menos julgamento, a partir de relações de confiança, buscando que a gente discuta e coloque o medo organizacional, né, no centro, do jeito que vocês estão fazendo hoje, para que a discussão seja proveitosa e produtiva, e não que ela assuma esse lugar do boato, né, que é uma expressão genuína, mas para quê? A gente criar boato se a gente pode ter um lugar formal, um espaço formal como que está sendo criado hoje, para discutir com abertura e com profundidade o medo organizacional, né? De novo, um ato de coragem. A gente começou falando disso e acaba fechando falando disso poeticamente, né? Muito legal. Sandro, mais alguma consideração? Isabela, Léo, se não, passar para o William. Tá, rapidinho, antes de você passar para o William, né? A Cíntia falava, a gente estava falando sobre amor, sobre coragem, sobre empatia, que são nossas forças de caráter, né? Então, aí vem novamente a questão do autodesenvolvimento, que você também levantou. Na verdade, a síntese é essa, né? A partir do momento que você consegue se conhecer,
você identifica nas suas ações, nas ações dos outros, a melhor forma, né, de crescer, de construir um relacionamento de confiança, um relacionamento de generosidade, de cooperação. Então, na verdade, fica a minha dica, que as pessoas estudem as forças de caráter, que façam o VIA, que é aquele teste gratuito que tem na internet. Inclusive, nessa pandemia, dá para se divertir com as forças de caráter, exercitando uma a cada dia, assim. Era essa só meu toque. Obrigada, Cíntia, por tudo. Obrigada a você. Muito obrigada pela interlocução. Legal. Antes de eu passar para a Cíntia para finalizar aí com o William, eu queria ver se todos topam ou quem topar, a gente fazer uma foto. Aí todos têm que ligar a câmera, quem tiver condição de ligar, que a Fernanda vai fazer isso para a gente. A gente fez isso também em outros webinars, né? outros encontros nossos. A gente vai fazer isso. Quem tiver afim, quer aparecer na telinha, por favor, aí em 20 segundos, ligue a câmera que a Fernanda vai estar lá se posicionando para fazer uma foto nossa. Então, peço essa gentileza e depois, logo em seguidinho, a gente já vai caminhar para o final. Vou passar para o William para fazer uma abordagem e a Cíntia fazer a sua abordagem final. Depois passo para o Léo e o Léo encerra. Vamos lá, então, pessoal? Por favor, aí, quem tiver afim, ligar a câmera para a gente fazer uma foto. Fernanda, me avisa se deu, se não deu, para a gente seguir em frente, tá? Fico contigo aí para me dar o sinal verde. Então, tá oscilando aqui as pessoas, eu vou bater um pouquinho de cada, porque só cabem 20 pessoas. Se puderes fazer, então, né, algumas telas, para depois a gente trabalhar esse material. Vamos fazer agora, só não estou conseguindo fazer sumir o meu tecladinho aqui. Legal. A gente trabalha o material, ele faz uma divulgação aí, mandamos para a Cíntia também, aí, como uma das formas de agradecer, né, essa participação dela. Fernanda, fico contigo aí para dar o sinal verde aí, para dizer que deu tudo certo, para a gente seguir para o final, tá? Estou batendo algumas, espera aí. Eu acho que o William pode ir falando enquanto ela bate, Chico, acho que não prejudica, não. Não prejudica. William, fica à vontade, William, de fazer uma abordagem. Obrigado pela presença e faça aí uso da palavra aí, como já é dom seu, né? Dos temas que você também gosta, tenho certeza. E a Cíntia também fica à vontade para fazer um diálogo com você. Vou testar aqui o som, todos me ouvem? Sim. Então, cumprimentando a todos, mais uma vez a gente tem essa oportunidade de se reunir durante esse período de pandemia, de quarentena, de home office. Então, agradecer realmente a audiência aí, o evento está bastante prestigiado, assim como foram os anteriores, né? A nossa palestrante, a Cíntia, não poderia ser mais apropriada para abordar um tema como o medo nas organizações, uma vez que uma das raízes do medo reside justamente naquilo que desconhecemos, né? Então, a comunicação ela tem um papel fundamental em preencher, em certa medida, essa falta de conhecimento, né? Trazendo informações, dados, e a gente vive uma época em que as expectativas aumentaram muito, né? Então, as demandas aumentaram muito. As pessoas demandam mais informação, mais transparência, feedbacks cada vez mais rápidos, atualizações cada vez mais rápidas. Então, o nível de exigência e de expectativa é muito maior. Talvez se a gente comparar o nível de informação que é disponibilizada hoje, o nível de transparência que temos hoje, com o que tínhamos no passado não muito distante, nós evoluímos bastante já. Mas ainda não a ponto de suprir a demanda e a expectativa das pessoas. Porque realmente as expectativas aumentaram muito. E às vezes a gente não dá conta de apagar os incêndios do dia a dia e conciliar ainda esse dever, né,
de informar e ser transparente quase que em tempo real. Mas é um esforço que a gente tem que se dedicar. Nesse sentido, parabenizar o pessoal da GERS por esse evento e pelos anteriores. Acho que é uma iniciativa muito legal e que nos oportuniza, né? Nos encontrarmos, mesmo que tendo distanciamento físico, a gente consegue alguma interação. E dizer que essa questão que foi discutida aqui hoje da cultura, a questão da inovação, o medo de errar, do tentar, realmente a gente tem que naturalizar um pouco isso. E eu queria só trazer um ponto aqui para o debate, que é o seguinte: muitas vezes as organizações em processo de adaptação ainda não estão prontas, né? A realidade nos atropela e a gente projeta as nossas expectativas mais do que profissionais de vida no trabalho, no ambiente de trabalho, na organização em que a gente trabalha. E as organizações, a empresa, talvez não esteja ou à altura ou preparada, ou talvez sequer seja o papel da empresa suprir todas as nossas carências. Ou seja, a dimensão trabalho é uma das dimensões da nossa vida em que a gente tem que realizar, mas a gente tem que se realizar pessoalmente, socialmente, e a gente não pode querer que a fonte única de realização seja o trabalho ou a empresa, né? Então, saber calibrar e dosar o que esperar de cada ambiente onde a gente tem os nossos laços de convivência, né? Eu acho que entender também o nosso papel, a gente pode sempre contribuir um pouco mais no desenvolvimento da organização que a gente faz parte, mas temos um papel primeiro também a cumprir, né, que é aquele papel original que nos trouxe até essa organização, e muitas vezes a gente, na busca de satisfazer certas carências, a gente se afasta daquele papel primeiro que a gente tem que dar conta e começa a extrapolar para outras atitudes e outros papéis que não nos correspondem necessariamente num primeiro momento, mas que podem ser construídos. Então, saber abrir esses caminhos de uma maneira suave, tranquila, que foi falado no exercício do amor, né? Às vezes a gente vê que as pessoas tentam abrir caminhos através do confronto, através do questionamento, através da crítica. A gente tem que saber abrir esses espaços, esses caminhos, essas discussões de uma forma propositiva, entender que o processo de inovação ele exige contradições, né, dialéticas, para que o novo surja, e que a gente sim vai estar sujeito a erros, e que a gente não precisa ser julgado pelos erros, porque eles fazem parte do processo, a gente não precisa temer, né, esses erros e esses julgamentos, ou seja, naturalizar um pouco mais a coisa e calibrar as nossas expectativas em relação aos nossos espaços. Esse era o ponto de contribuição aqui. Ou de provocação. Muito bom, William, obrigada, viu, pela tua fala. Eu acho que é uma fala muito coerente, né, com esse espaço que foi oferecido para as discussões que a gente teve hoje. Então, para mim fica claro, né, eu abri falando e elogiando a iniciativa, porque é um ato de coragem, né, proporcionar de forma abrangente, dialógica e ampla que a discussão dos medos organizacionais seja pautada, né, num fórum tão democrático e tão sem comando e controle, né? Então, acho que é um ato de coragem, é um ato de abertura, é um ato de visão de futuro que está super alinhada com as considerações que você trouxe agora, né? Acho que não é à toa que esse fórum existe, porque tem uma diretriz e tem uma liderança que favorece tudo isso. E acho que quando você fala da gente relativizar, né, as expectativas que a gente tem em relação à empresa, acho que é perfeito e está muito casado com aquilo que a gente trouxe anteriormente sobre a busca do autoconhecimento e da autoconsciência, né? Porque, de fato, é a partir desse exercício do autoconhecimento e da autoconsciência que a gente se identifica como um indivíduo múltiplo e que tem diferentes necessidades e diferentes expectativas que, de fato, não vão ser 100% atendidas pela empresa. Pelo contrário, né? Que a gente possa se retroalimentar de outras esferas, né? E a partir de outras perspectivas para que, de fato, a gente possa
se desenvolver enquanto um ser humano íntegro, né? E trazer para a esfera organizacional a riqueza, né, de quem a gente é enquanto ser humano e dos outros espaços que a gente percorre que vão além da empresa. Então, acho que faz todo sentido, sim. Legal, muito bem. Léo, fica agora a cargo aí da tua pessoa para fazer o encerramento. E eu desde já agradecer a Cíntia, prazer em conhecê-la. Muito obrigado. Vou deixar ali uma frasezinha de agradecimento ali especial no chat. E a gente vai se falando. Obrigado, né? Tomara que a gente possa ter aí oportunidade e prazer de se encontrar aí em futuras conferências, né, virtuais, né, enfim, por essa vida fora aí. Obrigado por todos também. Léo, ficar contigo no encerramento. Eu acho que agradecer que esse isolamento permitiu que a gente conhecesse a Cíntia, talvez no estado normal a gente teria que pegar um avião para ver a Cíntia falar em algum congresso e conhecer ela, mas eu acho que através da Aberge, do podcast, né, a gente conseguiu se conhecer, então tem também o lado bom dessa crise, né, que é a gente poder se relacionar com pessoas tão ricas do ponto de vista do interior, como a Cíntia e o que ela conseguiu transmitir através desse estudo de mestrado dela. Então, ressalto aqui a importância da academia. A ECGAS tem uma política de incentivo à pós-graduação, à especialização, ela investe nessa capacitação que tem a ver com o autodesenvolvimento que a gente falou, então aproveitem essa política, a gente está fazendo um projeto bem legal agora de ressaltar isso, a Salete do RH está ajudando a Ascom a desenvolver esse projeto, a gente vai dar visibilidade a isso, e eu acho que a gente chega à conclusão, no final disso tudo, que a ECGAS é uma empresa extremamente humana, né? De gente, e que erra e que acerta, e para nossa felicidade tem acertado muito mais do que errado nos últimos tempos. A gente tem visto aí resultados muito legais, até mesmo na crise, né? A gente conseguiu manter uma inadimplência até esse momento controlada, a ECGAS conseguiu inibir, eventualmente, algumas ações externas que eventualmente poderiam prejudicar o nosso fluxo de caixa. A área comercial e a diretoria foram muito habilidosas em permitir que os nossos clientes entendessem esse período e houvesse uma flexibilização dentro dos dois lados. Então, o diálogo entrou nisso, Cíntia. A gente conseguiu equacionar com o nosso mercado de consumo o ponto ótimo para que ninguém fosse prejudicado, além daquilo que a pandemia exige, né? E eu acho que essa construção, eu acho que a grande mensagem que existe aqui é que a gente tem um papel individual importantíssimo no desenvolvimento da ECGAS e no enfrentamento das nossas dificuldades, que não vão ficar presas só à Covid-19. Elas extrapolam isso, né? A gente tem concorrentes no mercado, a gente tem desafios dentro do nosso clima organizacional, a gente tem desafios, né, dentro dos projetos de inovação que a gente vai precisar desenvolver dentro dessa nova realidade de mundo que a gente está enfrentando, e a gente faz isso com humanidade, né? Com amor, com humanidade, se permitindo errar para poder acertar. Eu acho que fica essa mensagem da gente se compreender melhor, se unir melhor e construir essa empresa para que a ECGAS seja ainda maior. E agradeço aí o Francisco pela intermediação, a Isabela e o Sandro, que trazem essas reflexões tão profundas, né? E que ajudaram a construir esse diálogo, esse debate, que com certeza deixa uma marca na cultura da ECGAS e um ensinamento para que a gente possa colocar em prática tudo isso que a Cíntia trouxe de forma tão bonita e tão simples, né? Do ponto de vista da capacidade que ela tem de se comunicar. Obrigado, Cíntia. Força para a gente, que a gente vença mais esse período, tá? Obrigada, parabéns pela iniciativa, muito bom, obrigada. Encerra aí, Chico, para o pessoal ficar à vontade para sair. Obrigado, pessoal. De novo, Cíntia, obrigado, tá, por tudo, parabéns, ótimo, excelente. E vamos em frente, vamos